lá. A ideia é conversar um pouquinho sobre a encefalopatia diabética na noite de hoje. Então, como bem falado pela palestrante anterior, explicado muito bem a fisiopatologia do diabetes, as condições, os tipos de diabetes, pensando em sistema nervoso central, pensando em alterações, eu direcionei toda a minha apresentação para as alterações causadas pelo diabetes tipo 2, até porque diabetes tipo 2 vai de encontro com obesidade, são doenças interligadas e obesidade é o que eu mais estudo no meu laboratório. Então, o diabetes, ele é uma doença, é caracterizado por distúrbios do metabolismo, e esses distúrbios dos metabolismos, dos carboidratos, ele vem de encontro com uma deficiência na absorção de glicose, uma deficiência na secreção e na interação com o receptor das insulinas, e também uma combinação de ambos os fatores. Então, pode ter ali uma deficiência na absorção de glicose, associada a uma deficiência na interação da insulina com o receptor, que influencia ainda mais para a elevação da glicose em níveis plasmáticos, colaborando, então, para uma hiperglicemia, que é identificada, que é caracterizada pela doença do diabetes tipo 2. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o número de pessoas com diabetes aumentou muito nos últimos anos. Tendo um panorama comparativo de 1980 para 2014, esse número passou de 108 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes para 422 milhões em 2014, sabendo que nos dados atuais passa de 460 milhões de pessoas com esse diagnóstico. Em 2009, o diabetes ele foi a 9ª causa de morte. E esse é um dado muito preocupante. É uma doença que pode ser prevenida, é uma doença que pode ser tratada, e existem várias formas de fazer o controle dessa doença, mas mesmo assim ela impacta muito aí na sociedade e também é uma grande causadora de morte a nível mundial. Aliado a isso, a Organização Mundial de Saúde também frisa que uma alimentação saudável associada a uma atividade física regular, uma manutenção do peso corporal, são formas de prevenir ou retardar o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, essa alimentação saudável, essa atividade física, ela vai de encontro, esse desequilíbrio no sistema vai de encontro com a incidência, com o aumento da incidência de obesidade, que é uma doença que pode ser causada pelo diabetes, mas também a obesidade pode ser causa do diabetes. E por que a obesidade pode ser causa do diabetes? Então, brevemente, o que a gente entende? A partir do momento que o consumo de nutrientes excede a necessidade energética das nossas células, excede a necessidade do nosso organismo na obtenção de energia para o seu funcionamento, esse excesso acaba sendo acumulado. E onde que isso é acumulado? No tecido adiposo, na forma de gordura. Então, uma vez que esse excesso na forma de gordura vai ser armazenado no tecido adiposo, esses adipócitos, por sua vez, eles vão aumentando de tamanho, gerando um processo chamado hipertrofia. Uma vez que essa hipertrofia, esse aumento das células, satura, ou seja, comporta o máximo de gordura possível, adipócitos acabam sendo maturados. Então, a gente tem novos adipócitos para poder comportar essa gordura, esses nutrientes que estão excedentes, gerando, então, um processo de hiperplasia no nosso tecido. A hipertrofia associada à hiperplasia no nosso tecido adiposo faz com que os vasos sanguíneos que passam por essas células acabam sendo comprimidos. Essa compreensão dos vasos dificulta a oxigenação do tecido, a passagem de sangue pelo tecido. E como bem sabemos, é nesse sangue que circula pelos nossos tecidos que o oxigênio consegue ter acesso aos nossos diferentes tecidos, às nossas diferentes células. Uma vez que a passagem do sangue é reduzida devido ao comprimento dos vasos, a oxigenação tecidual também é reduzida. Uma vez que essa oxigenação tecidual é reduzida, gera-se então um processo de hipóxia naquele local, devido à baixa de oxigênio. Essa hipóxia gerada, ela favorece a infiltração de macrófagos. Ela recruta macrófagos para aquela região, para aquele tecido, para tentar reverter aquele processo que está se instalando. Uma vez que macrófagos são ativados, citocinas pró-inflamatórias são liberadas, como, por exemplo, e visto muito bem na obesidade, interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa. Todo esse processo inflamatório gerado no tecido adiposo, ele vai de encontro com uma inflamação crônica de baixo grau, causada pela obesidade. Essa inflamação, ela é crônica, persistente e de baixo grau, uma vez que, à medida que os alimentos vão saturando a nossa necessidade, mais acumula gordura, mais processo inflamatório acontece e isso perdura pelo nosso organismo, permanece no nosso corpo.
Uma vez que essa inflamação crônica está ali, ocasionada no tecido adiposo, porém, esses níveis acabam sendo elevados de citocinas pró-inflamatórias, estas associadas a ácidos graxos que estão em trânsito para armazenamento ou na própria circulação sanguínea devido aos excedentes, eles atingem a circulação sanguínea e migram por todo o nosso organismo. Inclusive, eles têm acesso ao sistema nervoso central. Apesar da gente ter uma barreira protetora do cérebro, conhecida como a barreira hematocefálica, que protege o nosso cérebro de todas as substâncias tóxicas e moléculas grandes que vêm a partir do sangue, mesmo assim, ela está suscetível a alterações. Está suscetível ao aumento de permeabilidade. E uma vez que eu tenho ácidos graxos livres circulando, que eu tenho citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias circulando, essa permeabilidade da barreira hematocefálica, ela aumenta. Esse aumento na permeabilidade da barreira hematocefálica, associado a transportadores, a forma de ativação de receptores via citocinas pró-inflamatórias, faz com que se ocorra uma ativação microglial a nível de sistema nervoso central. E essa ativação microglial que acontece no nosso cérebro vai levar ao estímulo da liberação de citocinas, interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, interleucina 1-beta, TNF-alfa. E esses marcadores pró-inflamatórios elevados no sistema nervoso central geram um processo chamado de neuroinflamação. Então, este processo, num primeiro momento, pensando na mobilização, no transporte de ácidos graxos livres pela circulação, ele acontece via hipotálamo, por uma sinalização hipotalâmica. Então, gerando primeiro uma neuroinflamação hipotalâmica, e essa neuroinflamação hipotalâmica se estende, então, para as outras regiões do sistema nervoso central, como, por exemplo, hipocampo, que é uma estrutura relacionada ao humor, memória, cognição, aprendizado. Essa inflamação também acaba atingindo córtex pré-frontal, estriado, o estriado, que é uma região do cérebro relacionada ao sistema de recompensa. Se eu penso que a minha alimentação está excedente, e isso está favorecendo para uma hiperglicemia, e a região do cérebro que controla a parte da recompensa foi afetada por uma inflamação, ela não vai responder como ela deveria. Ou seja, a neurotransmissão dopaminérgica que acontece no estriado para dar-nos a sensação de prazer vai ser reduzida, fazendo com que a gente coma mais para sentir o prazer pelo alimento. E não são alimentos quaisquer que vão aumentar, que vão elevar essa neurotransmissão dopaminérgica. Pensamos que altamente palatáveis são os alimentos que o nosso cérebro precisa para ter uma resposta na neurotransmissão dopaminérgica. E os palatáveis são ricos em açúcares, ricos em gorduras, que vai levar a um acúmulo maior de gordura no tecido adiposo, com mais liberação de citocinas pró-inflamatórias para a circulação, com uma presença maior ainda de neuroinflamação. O hipotálamo, que também é atingido pela inflamação no sistema nervoso central, é uma região responsável pelo centro da saciedade. Ou seja, é no hipotálamo que acontece o equilíbrio, o balanço da necessidade energética que devemos consumir e também do gasto energético. Então, é a partir do hipotálamo que, por ação hormonal, a gente consegue chegar à saciedade, identificando que, opa, estou satisfeito, não preciso mais ingerir alimentos. Ou que eu tenho fome, que eu preciso ingerir alimentos para poder suprir a necessidade energética das minhas células. Então, o hipotálamo faz isso. No entanto, quando eu tenho acúmulo de gordura, quando eu tenho hiperglicemia ou quando eu tenho uma atividade da insulina comprometida via receptor, essa insulina que deveria chegar ao sistema nervoso central, interagir com o seu receptor, com os receptores de insulina local, e que vão, através do núcleo arqueado, na presença do núcleo arqueado, ativar neurônios anorexigênicos, ela deveria estimular os peptídeos PONC e CART, acelerar o metabolismo, ou seja, proporcionar um gasto maior de energia e, em contrapartida, também uma menor ingestão alimentar, identificando que temos alimento circulante, temos nutrientes circulantes, então vamos utilizar esses nutrientes. Por outro lado, a insulina, quando ativa seus receptores, ela também tem o poder de inibir os neurônios orexigênicos, que disparam um comando para os peptídeos, a GRP e neuropeptídeo Y, que faz o serviço, faz o trabalho contrário. Ou seja, quando os neurônios orexigênicos, que normalmente são estimulados por grelina, um outro hormônio liberado em uma outra situação, vai fazer com que
a atividade metabólica reduza, porque a gente tem pouca disponibilidade de nutrientes, fazendo com que a gente tenha necessidade de ingerir mais alimentos. Então, vai estimular a fome. Agora, pensando que nós temos uma condição, associando toda a disfunção no tecido adiposo, junto com uma hiperglicemia, essa gordura que circula devido à obesidade, devido ao desbalanço pelo diabetes, vai fazer com que os receptores de insulina sejam alterados. Ou seja, os receptores não receberão a mensagem da insulina adequadamente. E todo esse processo que deveria acontecer, ele acaba por ser diminuído ou às vezes ele nem acontece, gerando então um descompasso a nível de hipotálamo, e esse descompasso faz com que a gente perca o equilíbrio entre até quanto eu posso ingerir e quando eu não vou mais ingerir. Então, aquele controle da saciedade, necessidade alimentar, necessidade do nosso corpo de nutrientes para suprir a necessidade energética das nossas células, ele sofre um desequilíbrio, ele é descompassado. Então, ele já não tem mais esse comando via insulina. Uma outra forma de controlar isso é através da leptina. Por quê? A leptina é um hormônio liberado pelo tecido adiposo. Então, à medida que a gente vai acumulando gordura no tecido adiposo, leptina está sendo liberada. E a leptina, via receptores específicos, também no hipotálamo, ela faz esse trabalho de estímulo dos neurônios anorexigênicos e inibição dos neurônios orexigênicos. Qual é o problema? Na obesidade, sabe-se que os receptores de leptina também estão alterados, também estão inibidos, gerando também uma resistência à ação da leptina. Ou seja, tanto a insulina quanto a leptina não conseguem ter uma resposta satisfatória via receptor no sistema nervoso central, favorecendo ainda mais para esse desbalanço. E como que isso acontece via insulina? E não só no sistema nervoso central. Essa resistência à ação da insulina, ela acontece nos demais tecidos também. Então, a gente acaba tendo uma resistência à ação da insulina nos músculos, no fígado, em todos os outros tecidos que precisam dessa insulina, precisam que essa insulina ative seu receptor. Então, uma vez que a gente tem ácidos graxos disponíveis na circulação, esses ácidos graxos, eles podem tanto ativar lá no sistema nervoso central receptores do tipo toll-like, como também o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como é o caso do TNF-alfa, que pode entrar via barreira hematocefálica, ter acesso ao sistema nervoso central. São duas formas que a gente tem de ativação de proteínas como IKK, JNK, NF-κB. Uma vez que essas moléculas são ativadas, o que elas fazem? Elas favorecem a fosforilação das subunidades de receptor de insulina, que está presente no receptor de insulina. Essa fosforilação acontece em serina e não em tirosina, como deveria acontecer. Isso faz com que o receptor da insulina não receba a mensagem da insulina, gerando, então, uma resistência. Uma vez que isso acontece, uma vez que essa comunicação é comprometida e a insulina não consegue ter uma resposta via insulina, o caminho via inibição da PIP ou fosfoinositol 3-fosfato vai gerar uma inibição da atividade dessa molécula, gerando também uma inibição da AKT. A AKT inibida vai evitar com que os transportadores de glicose sejam translocados à membrana celular. Se esses transportadores não são translocados na membrana, automaticamente a glicose não entra na célula. Então, isso acontece nos diferentes tecidos. Dois problemas. Pensando em tecidos periféricos, pensando em fígado, pensando em músculo, uma vez que eu tenho uma resistência à ação da insulina, essa glicose não entra na célula, e ela não é consumida na forma de ATP. Se ela não é consumida na forma de ATP, ela vai acumular na circulação sanguínea e gerando ainda mais hiperglicemia, elevando ainda mais os níveis de glicose circulantes. No cérebro, se isso acontece, também vai comprometer a entrada de glicose. No entanto, a gente sabe que a GLUT1 e a GLUT3, que estão presentes no cérebro, elas não são necessariamente dependentes de insulina. Então, mesmo que se tenha uma resistência à ação desse hormônio, da insulina, a glicose consegue, através de difusão facilitada, entrar no sistema nervoso central e aí gerar algumas complicações, que são as que a gente vai ver.
Ou seja, qual deveria ser o caminho da glicose uma vez que ela entra na célula? Qual é o objetivo de se ter glicose disponível nos nossos tecidos, nas nossas células? Que essa glicose entre na via da glicólise, que acontece via citoplasma, e seja convertida a piruvato, 2 moléculas de piruvato. O piruvato, por sua vez, é transformado em acetilcoenzima A, que na matriz mitocondrial vai ativar ciclo de Krebs. Que na ativação do ciclo de Krebs, à medida que as rotas vão acontecendo, tem liberação de elétrons que são captados por coenzimas transportadoras, tais como o NAD e FAD, para levar até a cadeia respiratória, que está localizada na membrana interna da mitocôndria. Esses elétrons, quando chegam na cadeia de transporte de elétrons, na cadeia respiratória mitocondrial, eles passam de complexo a complexo até chegar ao oxigênio, que é o aceptor final desses elétrons. E com isso ocorre um desbalanço no gradiente de prótons, que vai favorecer a produção de ATP. Esse deveria ser o processo. Esse é o processo que a gente gostaria que acontecesse usando glicose para produzir ATP. No entanto, uma vez que eu tenho altos níveis de glicose circulante, ou seja, vai saturar a necessidade das minhas células de produzir ATP. Então, o que acontece com essa glicose? O que eu vou fazer com essa glicose excedente? Uma vez que eu tenho muita glicose, essa glicose acaba entrando em vias alternativas. Esse excesso de glicose acaba sendo encaminhada para vias alternativas, como, por exemplo, a via dos polióis, que através da enzima aldose redutase vai transformar a glicose em sorbitol. O sorbitol formado pela ação da sorbitol desidrogenase vai levar à produção de frutose. Frutose formada leva à formação de frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai conseguir chegar à geração de AGEs, que são produtos finais de glicação avançada. Esses produtos finais de glicação avançada, eles geram, eles estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, eles favorecem para o ampliar da inflamação tecidual daquela região. E também há uma produção de mais espécies reativas de oxigênio, favorecendo também um estresse oxidativo. O que acontece? Por que o estresse oxidativo ocorre nessa situação? Porque uma vez que eu tenho espécies reativas de oxigênio circulantes, elas precisam ser escaneadas, precisam ser retiradas do sistema. E como que a gente retira essas espécies reativas do sistema? Por via de enzimas antioxidantes, de defesa antioxidante, não necessariamente enzimáticas. Mas a defesa antioxidante é responsável por isso. Apesar da gente ter superóxido dismutase, catalase, a gente sabe que o sistema nervoso central, ele usa muito da glutationa. Ele precisa da glutationa para fazer esse trabalho de escaneamento, de neutralização das espécies reativas, principalmente na conversão de peróxido de hidrogênio à água. No entanto, se eu estou utilizando a glutationa no processo de conversão de glicose a sorbitol, na presença do NADPH, esse peróxido de hidrogênio que foi formado, ele não vai ser neutralizado, ele não vai ser convertido à água, ou pelo menos ele não vai ser na quantidade que deveria. Uma vez que ele não é convertido à água, ele sofre reação de Fenton, ou seja, gerando radical hidroxil, uma espécie altamente reativa que pode causar danos a lipídios, proteínas, DNA, comprometendo o funcionamento celular. Ainda, um outro ponto importante a se observar. Uma vez que eu tenho o sorbitol sendo convertido a frutose, nesse desvio da glicose, visto que ela está em excesso, eu vou ter redução de NAD, nicotinamida adenina de nucleotídeo oxidada, para NADH, nicotinamida adenina de nucleotídeo reduzida. Esse NADH, ele vai acabar se acumulando, eu vou tendo excesso, vai aumentar os níveis de NADH. Uma vez que eu tenho elevação nos níveis de NADH, o que acontece? Essa elevação vai levar a uma inibição de uma enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato. A gliceraldeído 3-fosfato é a enzima que na glicólise faz a conversão de gliceraldeído 3-fosfato a um 3-fosfoglicerato. Mas, se o NADH elevado inibe esta enzima, automaticamente eu terei acúmulo de gliceraldeído 3-fosfato e de dihidroxicetona fosfato, dessas duas trioses.
Essas duas trioses, uma vez que estão acumuladas no meu tecido, elas também são direcionadas à produção de metilglioxal. Ou seja, o MG, o metilglioxal, ele também leva à produção de AGEs, dos produtos finais de glicação avançada. Então, por esse acúmulo de ADH, também vamos ter produção de AGEs, ou seja, também vamos ter mais um estímulo aí à produção de citocinas pró-inflamatórias, liberação de citocinas pró-inflamatórias e também estresse oxidativo. Até porque uma forma de neutralizar a metilglioxal é através da glutationa. Só que a gente já está usando a glutationa em uma outra rota, na rota que converte a glicose a sorbitol. Então, essa glutationa vai ser disputada entre a via da glicose a sorbitol para neutralizar peróxido de hidrogênio e também para neutralizar o metilglioxal. Automaticamente, vai reduzir mais glutationa e eu terei uma elevação ainda maior da produção de radical hidroxil, que vem pela reação de Fenton com o peróxido de hidrogênio. Mais dano às minhas células, mais comprometimento da função do meu sistema. O meu metilglioxal, que é produzido a partir de trioses que se acumulam pela via da glicólise, ele também tem a capacidade de ativar JUNC. Uma vez que eu ativo o JUNC, eu vou elevar ainda mais a produção de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo ainda mais para o processo inflamatório. Ok. Então, a gente tem alguns desvios aqui da glicose que está em excesso e que conseguiu chegar no nosso sistema nervoso central, gerando, influenciando e contribuindo ainda mais para o processo inflamatório e estresse oxidativo presente aí naquele tecido. Uma outra forma de desvio de glicose excedente que a gente pode ter aqui no sistema é através da frutose 6-fosfato. Ou seja, se a glicose seguir a via dos polióis, ela vai chegar à frutose 6-fosfato. Ela pode chegar a esse intermediário. Mas, se ela seguir a rota da glicólise, levando em consideração que algumas enzimas são inibidas dessa via, devido à elevação da glicose tecidual, essa frutose 6-fosfato vai ser desviada para a via das exosaminas. O que acontece nessa via? A gente tem a glicose, que é convertida a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela é transformada em frutose 6-fosfato, e a frutose 6-fosfato, por sua vez, ela é transformada em glicosamina, ou glucosamina 6-fosfato, por ação de uma enzima específica na presença de glutationa. Essa glucosamina 6-fosfato, ela vai ser transformada em UDP N-acetilglicosamina, que quando interagem com resíduos de serina e treonina, ela vai ativar a caspases que estão lá presentes na cascata da apoptose. Ou seja, por este caminho, a gente tem uma ativação de apoptose das cascatas da apoptose, gerando ainda mais um comprometimento daquele tecido. Por quê? Nesse ponto, além de eu ter inflamação, além de eu ter estresse oxidativo em abundância naquela região, eu vou ter então, um processo apoptótico sendo estimulado por esses marcadores. Vamos destacar também um outro ponto importante. À medida que a gente tem essa elevação de estresse oxidativo, a presença desse estresse oxidativo no tecido, a gente sabe que esse estresse oxidativo, ele vai ativar diferentes vias, além dos que a gente já conhece, por exemplo, ativando o NF-κB. Quando essas espécies ativas de oxigênio ativam NF-κB, o NF-κB por si só, ele leva à produção de citocinas pró-inflamatórias. A elevação de citocinas pró-inflamatórias nessa situação, o que ela faz? Ela eleva os níveis de mitocôndrias disfuncionais. A gente tem 3 momentos da mitocôndria. A gente tem um momento onde a mitocôndria ela é produzida, onde ela é formada. A gente tem um momento dinâmico, que é quando a mitocôndria está funcionando, está ativa, e a gente tem um momento da autofagia, ou seja, uma vez que aquela mitocôndria já não tem mais a ação que ela deveria ter, já não funciona como ela deveria funcionar, então ela é eliminada daquela célula por um processo de autofagia. No entanto, quando eu tenho elevação de citocinas pró-inflamatórias, quando eu tenho um processo inflamatório, quando eu tenho estresse oxidativo naquele local,
esse mecanismo de autofagia, ele é inibido, ele é prejudicado. Então, se eu vou reduzir a autofagia, o que eu vou elevar? Mitocôndrias disfuncionais naquele sistema. Mitocôndrias que não fazem a função como deveriam. E isso compromete a atividade da cadeia respiratória mitocondrial automaticamente. Então, a cadeia respiratória mitocondrial, ela está localizada na membrana interna da mitocôndria, como eu falei para vocês, e ela é muito importante em todos esses processos, porque na cadeia respiratória mitocondrial, é na usina mitocondrial onde a gente produz os maiores níveis de ATP, adenosina trifosfato, que é a energia utilizada pelas células. Ok, então a gente sabe o que acontece ali. Agora, ao passo que eu tenho um processo inflamatório local, que eu tenho estresse oxidativo local, que eu tenho uma disfunção mitocondrial local, essa produção energética ela vai ser diminuída. Então, esse ATP, esses níveis de ATP serão reduzidos. Como a minha célula precisa de ATP para desenvolver as suas funções, e esses níveis de ATP estão reduzidos, o comprometimento das funções neuronais acaba sendo ainda mais elevado. Então, pensando que a gente tem coenzimas transportadoras de elétrons que chegam até a cadeia respiratória, por exemplo, via NADH, esses elétrons são doados ao complexo 1 da cadeia respiratória. Do complexo 1, esses elétrons vão através da ubiquinona até o complexo 3. Do complexo 3, esses elétrons vão para o complexo 4 via citocromo C. E no complexo 4, o oxigênio vai receber esses elétrons, sendo reduzido a água. O mesmo acontece quando os elétrons chegam até o complexo 2, que do 2 vai ao 3 e do 3 vai ao 4, que vai ser aceptado por elétrons. Esse é o processo normal. À medida que os elétrons são transportados pela cadeia respiratória, prótons são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas, gerando uma diferença de gradiente. E essa diferença de gradiente que vai fazer com que esses prótons retornem à matriz mitocondrial. E o retorno desses prótons à matriz mitocondrial vai levar à fosforilação do ADP, gerando ATP. No entanto, uma vez que eu tenho uma disfunção mitocondrial, uma vez que eu tenho um comprometimento dos complexos da cadeia respiratória, e lembrando que o estresse oxidativo, ele é responsável por, uma vez que eu tenho espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, essas espécies vão buscar se estabilizar em lipídios de membrana, em proteínas, em carbonos de proteínas e também no DNA. A gente sabe que os complexos da cadeia respiratória são proteínas. Então, essas espécies reativas de oxigênio que estão presentes nesse tecido, no sistema nervoso central, devido a toda essa circunstância, toda essa condição de hiperglicemia, pode comprometer, então, esses complexos da cadeia. Uma vez que os complexos, as proteínas da cadeia respiratória são danificadas, são alteradas, a velocidade de transporte de elétrons é interferido. E essa velocidade, essa atividade, pode fazer com que escape de elétrons aconteçam com mais frequência. Ao invés dos elétrons seguirem o fluxo normal da rota, eles serão desviados. E aí serão captados por quem? Pelo oxigênio. No entanto, não numa sequência, que é o ideal para reduzir até a água. Uma vez que eles não recebem, que esse oxigênio não vai receber elétrons na sequência, eu terei uma produção de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas podem ser neutralizadas por antioxidantes, como a sódio, que converte a superóxido a peróxido de hidrogênio, e a catalase e a glutationa peroxidase, que converte peróxido de hidrogênio a água. Porém, quando isso não acontece, quando eu tenho ali a presença de fento, numa reação de fento, eu levo a formação de radical hidroxil pelo peróxido de hidrogênio. E o radical de hidroxil é altamente reativo, então ele vai levar a um dano maior ainda na mitocôndria. Então, se a gente pensar, nós temos dois problemas. Um que todos esses mecanismos que eu expliquei até agora, eles levam a uma elevação de espécies reativas de oxigênio e favorecem a presença de estresse oxidativo, que vai danificar todo o sistema. Mas, uma vez que eu danifico a cadeia respiratória, eu produzo ainda mais espécies reativas de oxigênio, comprometendo ainda mais o sistema, tornando isso um ciclo vicioso e uma grande interação entre moléculas, causando cada vez mais danos naqueles neurônios e naquelas estruturas cerebrais que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Com base nisso, trouxe aqui alguns estudos que reforçam essas informações. Então, esse estudo de Soliman, de 2020, tentei trazer os estudos mais atuais, ele mostra a relação de estresse oxidativo e inflamação
que está presente no diabetes? De acordo com o estudo dele, ele avaliou o impacto de alguns agentes hipoglicemiantes orais no diabetes tipo 2, associado à depressão, e comparou com também animais submetidos à depressão por reserpina. O nosso foco aqui não é o estudo dos agentes hipoglicemiantes. Também não é o nosso objetivo avaliar a depressão, apesar de que, uma vez que eu tenho uma inflamação, que eu tenho todo um desbalanço no sistema, todo um desequilíbrio no sistema neuronal, posso ter um comprometimento da região hipocampal, gerando sim uma diminuição na neurotransmissão serotoninérgica, por exemplo, que está diretamente relacionada com depressão. Mas não é o nosso foco nesse momento. Esse estudo, ele mostrou o quê? Que glicose de jejum estava elevada nos animais que foram submetidos ao diabetes, bem como a insulina de jejum estava diminuída. Ou seja, pode ser que já se tenha uma resistência à ação da insulina ou também que ela não está sendo liberada como ela deveria. Também foi visto o quê? Que os níveis de BDNF no cérebro, tanto no córtex quanto no hipocampo, eles foram reduzidos. O que é BDNF? Fator neurotrófico derivado do cérebro, relacionado com a plasticidade. Então, é necessário ter níveis ideais do BDNF, desse fator, para ter a boa desenvoltura dos nossos neurônios, a boa comunicação dos nossos neurônios. Nesse estudo também foi observado que diminuição na atividade da catalase, diminuição na atividade da SOD, tivemos um aumento nos níveis de MDA. MDA é malondialdeído. O malondialdeído é um produto da peroxidação lipídica. Ou seja, uma vez que eu tenho espécies reativas de oxigênio sendo produzidas em excesso, essas espécies reativas de oxigênio buscam se estabilizar em lipídios, por exemplo. E quando é resgatado elétrons desses lipídios, acaba que ocorre uma degradação, ocorre uma lesão naquele lipídio, gerando produtos. Um deles é o malondialdeído. Então, o fato de ser encontrado aqui uma elevação dos níveis de malondialdeído é um indicativo de que temos espécies reativas em excesso no sistema. A glutationa também foi observada por estar reduzida. Mesmo que a gente tenha no nosso sistema de defesa, no sistema nervoso central, catalase, superóxido dismutase e glutationa, então temos formas diferentes de neutralizar essas espécies reativas. É conhecido que o cérebro utiliza muito da glutationa. Então, entre usar catalase e usar glutationa peroxidase, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles acabam consumindo muito mais glutationa para poder fazer essa neutralização das espécies reativas. E nesse estudo foi mostrado que, pela indução de diabetes, em animais houve uma redução dos níveis desta glutationa. Por outro lado, também foi observado aumento nos níveis de TNF-alfa e aumento nos níveis de NF-κB. Ou seja, TNF-alfa é um marcador pró-inflamatório, está ali localizado, indicando que naquele tecido há inflamação, e o NF-κB também está relacionado com o estímulo e liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, corroborando com tudo que a gente já falou até agora, com tudo que foi conversado, que há presença de inflamação no diabetes, que tem toda essa associação da glicose com estas vias, com essa elevação de glicose está relacionada ao descompasso dessas vias, esse estudo mostra que, de fato, tudo isso está acontecendo. Um outro estudo de 2019, conduzido por Zenivan, fez uma avaliação da deferoxamina, como regulando a neuroinflamação e o estresse oxidativo em ratos com diabetes, em casos de diabetes e disfunção cognitiva induzida por diabetes. Então, o objetivo foi avaliar se a disfunção cognitiva, ou seja, as alterações a nível do sistema nervoso central causadas pelo diabetes, poderiam ser regulados pela deferoxamina. Novamente, avaliando os dados de inflamação e estresse oxidativo no diabetes, o que pôde se ver? 3 fatos importantes, que os níveis de interleucina 6 no hipocampo, ou seja, uma região cerebral relacionada com cognição, com aprendizado, teve um aumento dessa interleucina causada pelo diabetes. Também foi observado aumento nos níveis de MDA, ou seja, malondialdeído, no hipocampo, indicando que no hipocampo ocorre, de fato, a presença de espécies reativas de oxigênio, comprometendo, então, a membrana lipídica e liberando malondialdeído como produto da reação. E também foi observada uma redução dos níveis de BDNF, do fator neurotrófico derivado do cérebro.
Ou seja, esse estudo também corrobora com tudo que foi dito, que no diabetes ocorre, de fato, uma neuroinflamação, ocorre uma presença de estresse oxidativo, um comprometimento da plasticidade neuronal, e isso tudo está relacionado com a disfunção das estruturas cerebrais. Neste caso, o hipocampo. Como o hipocampo está relacionado à cognição, à memória e aprendizado, uma vez que eu tenho todas essas interferências acontecendo, automaticamente é um tecido que vai ser comprometido, então ele vai de encontro com uma disfunção cognitiva. Um prejuízo de memória, de captação e armazenamento de memória também. Esse outro estudo, conduzido por Rasa, ele avaliou um aumento de estresse oxidativo e disfunção mitocondrial em ratos diabéticos, tanto no fígado quanto no cérebro. Mas o nosso foco é cérebro. Esse modelo de diabetes é um modelo de animais geneticamente modificados. E o que ele observou? Em relação às espécies reativas de oxigênio, então, presença de espécies reativas de oxigênio total, ele viu um aumento no cérebro. Em relação às espécies reativas de oxigênio ligadas à membrana, também foi observado um aumento. Foi avaliado espécies reativas de oxigênio mitocondrial, onde houve aumento, e aumento de óxido nítrico, ou seja, indicativo de que existe, de fato, tanto na mitocôndria, quanto na membrana, quanto no tecido total, presença de espécies reativas contribuindo, então, para um estresse oxidativo, lesão daquele tecido, comprometimento da função daquele tecido, do cérebro, no caso. Também foi avaliado a presença de peroxidação lipídica, e foi visto aumento de peroxidação lipídica, tanto na mitocôndria quanto no tecido total, bem como carbonilação de proteínas, ou seja, a peroxidação lipídica é um indicativo de que as espécies reativas de oxigênio, o estresse oxidativo, está comprometendo a membrana lipídica. E essa membrana lipídica, ela não necessariamente é a membrana celular. A gente sabe que a mitocôndria, por exemplo, ela é formada por duas membranas. Então, ela tem membrana interna e membrana externa. E membranas são formadas por lipídios. Se as espécies reativas de oxigênio precisam de lipídios para se estabilizar, a busca por uma neutralização de cargas nos lipídios da mitocôndria pode acontecer. E isso, inclusive, pode levar a um extravasamento de citocromo C. Uma vez que citocromo C extravasa da mitocôndria, ele ativa a cascata apoptótica, levando a uma apoptose, ou seja, a morte daquela célula, comprometendo ainda mais aquele tecido. A carbonilação de proteínas, por sua vez, é um dano causado a proteínas, por espécies reativas de oxigênio. Então, além de ter um dano lipídico, a gente também pode ter um dano proteico causado por essas espécies reativas de oxigênio. Foi visto também, foi avaliado ao menos a atividade da superoxidismutase, onde não foi observada alteração, mas a atividade da catalase estava reduzida no cérebro. A catalase também faz a conversão do peróxido de hidrogênio à água. Em relação à glutationa, então, foi visto aumento de glutationa no citoplasma, foi visto aumento de glutationa na mitocôndria, não houve alteração da glutationa transferase no citoplasma, mas teve uma inibição da glutationa transferase na mitocôndria. Também a glutationa peroxidase citoplasmática não foi alterada, mas a glutationa peroxidase mitocondrial foi inibida. Ao passo que a glutationa redutase no citoplasma também não foi alterado, mas que na mitocôndria foi reduzida. Ou seja, se eu preciso de glutationa para o meu sistema nervoso central funcionar adequadamente, em condições normais, em uma condição de hiperglicemia, onde essa glicose consegue entrar no nosso cérebro por um transporte facilitado, mesmo sem ter transportadores dependentes da ação da insulina, apesar de que a ação da insulina também está comprometida, porque todo esse processo inflamatório, ácidos graxos livres, levam a uma resistência à ação desse receptor, levando a uma resistência à ação da insulina, a gente também tem um comprometimento aqui dos transportes de glutationa, das conversões de glutationa, comprometendo ainda mais o sistema. Aliado a isso, se eu tenho um comprometimento da defesa antioxidante no cérebro, associado a um aumento de espécies reativas, ou seja, levando a um estresse oxidativo, a um dano tecidual, isso pode comprometer a função da cadeia respiratória mitocondrial. E aí, como dados, esse estudo traz que a atividade do complexo 1 foi inibida, a atividade do complexo 2 e 3 foi inibida, a atividade do complexo 4 foi inibida e, talvez o mais importante, os níveis de ATP também estavam reduzidos.
E aí pensamos, se as nossas células precisam de ATP para desenvolver as suas funções, com um dano, com uma injúria, as nossas células precisariam de muito mais ATP. Porém, no diabetes, além do nosso tecido estar sendo danificado, desequilibrado, desestruturado, comprometido, eu tenho redução na produção de ATP, dificultando ainda mais as minhas células de responderem aos insultos que estão sendo ocasionados pela elevação da glicose sanguínea. Diante disso, podemos observar que, tanto na obesidade quanto na inflamação, no diabetes tipo 2, ocorre uma inflamação periférica. Essa inflamação periférica, ela vai fazer com que no pâncreas se tenha uma elevação na produção de insulina, porque se eu tenho glicose circulante, eu tenho que elevar a produção de insulina. Essa elevação na produção de insulina, como se tem uma resposta descompassada da insulina ao receptor, ou seja, eu tenho uma resistência à ação da insulina, isso vai fazer com que os níveis de glicose e gordura, mesmo na presença de insulina, estejam elevados. E essa glicose em excesso na circulação, ela chega até o cérebro. E por transporte facilitado, ela entra nos nossos neurônios. A gente sabe, inclusive, que na barreira hematocefálica, a gente tem na sua estrutura astrócitos, e os astrócitos também consomem glicose. Então, a gente consegue ter a entrada dessa glicose nos astrócitos, via astrócitos, inclusive, e depois os astrócitos eles conseguem ser doados aos neurônios. Então, essa glicose consegue, de fato, entrar. Apesar de que os transportadores não são sensíveis à insulina, a insulina vai ter a sua ação prejudicada nos seus receptores, comprometendo a sua função nos outros tecidos, elevando ainda mais os níveis de glicose, que vão chegar ainda mais no cérebro e vão causar ainda mais dano. Pensando em um cérebro funcionando de forma equilibrada, homogênea, mantendo a homeostase do nosso tecido, a insulina chega ao receptor, ativa o receptor, fosforilha em tirosina, fazendo a translocação de glúte para a membrana, que vai captar glicose da circulação, jogar essa glicose para dentro da célula, sendo consumida pela glicólise e, posteriormente, pela cadeia respiratória para a produção de ATP. Tá ótimo, isso deveria acontecer. Mas, em condições de excesso, que é o caso do diabetes, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma resistência à ação da insulina. Nos diferentes tecidos, essa resistência à ação da insulina vai fazer com que eu tenha ainda mais glicose circulando. Essa glicose, por mais que tenha sua entrada dificultada nos demais tecidos, ela consegue entrar no sistema nervoso central. E quando ela entra, por estar em excesso, ela assume rotas alternativas que favorecem ainda mais um processo inflamatório. Apesar de que, se eu tenho ácidos graxos também livres circulando, esses ácidos graxos, marcadores pró-inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, já desencadeiam uma neuroinflamação. Mas a glicose que está entrando na minha célula, por assumir rotas alternativas, intensifica ainda mais essa inflamação que foi gerada, tendo uma intensificação também de espécies reativas de oxigênio, contribuindo ainda mais para o estresse oxidativo, que compromete o funcionamento da cadeia respiratória, que, por sua vez, por ter uma disfunção mitocondrial, vai levar a uma produção ainda maior de estresse de espécies reativas de oxigênio, favorecendo ainda mais ao estresse oxidativo, e estresse oxidativo em excesso, estresse oxidativo presente, também consegue ativar vias que levam a uma inflamação. Então, é um ciclo vicioso que prejudica ainda mais o sistema. Com base em todas essas informações, podemos pensar que, se tudo isso, se todo esse descompasso, se todo esse desequilíbrio está acontecendo a nível do sistema nervoso central, e os nossos neurônios são muito importantes para a funcionalidade do nosso cérebro, levando em consideração que muitas doenças a nível do sistema nervoso central preocupam a sociedade hoje em dia, eu posso pensar que um desequilíbrio gerado no meu hipotálamo devido à elevação de glicose pelo diabetes pode levar a um desequilíbrio no meu centro da saciedade, fazendo com que eu coma muito mais do que meu corpo precisa, favorecendo ao acúmulo de gordura no tecido adiposo, gerando obesidade. Se eu tiver um comprometimento do hipocampo, uma estrutura relacionada com memória, cognição, humor, eu posso estar favorecendo o aparecimento de doenças relacionadas com essa região. Por exemplo, eu posso ter um comprometimento de memória, que tem ligação com Alzheimer, e a gente sabe que o diabetes tem ligação com Alzheimer.
a gente pode ter um comprometimento na neurotransmissão serotoninérgica, e a gente sabe que esse comprometimento está ligado à fisiopatologia da depressão. Então, diabetes está ligado à depressão, ou ao menos, se o paciente tem depressão e desenvolve diabetes, esse diabetes, a nível do sistema nervoso central, compromete ainda mais o tratamento da depressão, dificultando se chegar a um resultado dos medicamentos propostos, ou seja, se chegando a um equilíbrio a nível do sistema nervoso central, controlando, então, essa doença. Se pensarmos no sistema de recompensa que está presente no estriado, também em outras regiões ali próximas, que é controlado, que tem todo o sistema de recompensa ativado, isso depende da neurotransmissão dopaminérgica, isso leva de encontro que eu vou reduzir a neurotransmissão dopaminérgica, e essa redução na neurotransmissão dopaminérgica, que está sendo influenciada por uma inflamação local, pode contribuir para o aparecimento de doença de Parkinson. Dentre outras doenças que podem aparecer a nível do sistema nervoso central. Então, tem estudos que mostram a associação do diabetes, bem como obesidade, com esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Então, tem muitas doenças a nível do sistema nervoso central que talvez pudessem ser evitadas se a gente não tivesse essa hiperglicemia. Ou, se ela está ali presente, certamente ela pode ser comprometida ainda mais. Então, a presença de níveis elevados de glicose na circulação, quando o paciente já tem alguma outra doença a nível do sistema nervoso central, isso pode comprometer ainda mais. Até porque todas essas doenças que eu falei, tem estudos mostrando presença de inflamação. Então, se eu já tenho um insulto inflamatório e a hiperglicemia estimula ainda mais esse insulto, eu tenho um dano ainda maior a nível do sistema nervoso central. Então, resumindo e finalizando a minha fala, o que devemos fazer? O que fazer? Como prevenir tudo isso? Como melhorar todo esse perfil? Começamos pela alimentação. Começamos pela qualidade do que nós estamos ingerindo. Associado a uma atividade física, um exercício físico. Porque além do que nós estamos ingerindo, a gente precisa gastar o que está sobrando no nosso corpo. Bem como ativar a circulação sanguínea. Ativar o transporte de oxigênio pelo nosso corpo para favorecer o funcionamento das nossas células e, inclusive, do nosso cérebro. Então, associando uma alimentação equilibrada com uma atividade física, mantendo uma estabilidade, uma homeostase do meu corpo, a gente tem maiores condições de evitar uma doença, retardar o aparecimento dessa doença, ou ainda melhorar a qualidade de vida do paciente e, com isso tudo, aumentar a longevidade desse paciente para que ele viva bem e saudável por longos e longos anos. Muito obrigada.